Queridos, bom dia a todos. São 9h14, nossa aula já está sendo gravada. E hoje o nosso tema de aula será violência, corpo e práticas corporais. Deixa eu abrir aqui, me abrir. Aí. Oi! Tinha esquecido de abrir. Então, quando a gente começa a falar de violência, deixa eu perguntar para vocês, o que é violência? O que vocês entendem como violência? Parece fácil, né? Oi, primeira série. O que é violência? Bom, não é tão simples assim responder essa pergunta, porque o termo violência, pois é, ele tem muitos significados. Eu gostei de quem falou da ofensa, que eu perdi a meada do chat. Deixa eu clicar aqui. Gustavo. Só que tem muitos significados. Vocês acham, gente? Isso, muito bem. Deixa eu ver aqui quem colocou. Puxa vida, eu tô lendo as respostas, não tô lendo nada. Pode ser física, pode ser verbal. Muito bem, Júlia Maria. Isso aí, Gustavo. Então, a gente tem vários tipos de violência, mas vocês acham, assim, na opinião de vocês, a violência ela faz parte de uma natureza humana? Sim, infelizmente, sim, né? Infelizmente não veio com sim, mas acredito que seja sim, pelo instinto de ter que rebaixar o outro. Forte, forte. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Para se sentir superior. Legal. Aqui, fala, vocês estão vendo o slide aí que eu botei? Tá aparecendo para vocês que eu estou compartilhando? Ah, ok. Os significados mais comuns de violência associa a ação de um sujeito que causa danos a si mesmo ou a outros intencionalmente. Olha aí a violência de querer rebaixar o outro. Danos a si mesmo ou a outros. Parece contraditório, né? Mas a gente está falando de violência. Os danos decorrentes da ação violenta são causados não só por indivíduos, mas também por grupos, classes sociais, nações. Então, gente, a violência é reproduzida, ela é produzida e reproduzida por meio das ações dos seres humanos. É um fenômeno, e isso é um fenômeno marcado por heranças históricas, por heranças culturais. Violência tem um contexto que não é de hoje, tanto que interfere no modo de funcionamento da sociedade. Todas essas heranças. Se a gente tem uma cultura da ação e reação na violência, a gente vai crescer e reproduzir isso. Isso não deve acontecer, lógico. Eu tenho certeza que a família de vocês não ensina isso para vocês. Mas pode ser que vocês conheçam alguém que faça dessa forma, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente fala da violência, a gente traz diferentes formas de violência. Olha só: física, psicológica, emocional, política, social, econômica, cultural, tá vendo? E às vezes, por muitas vezes, a gente só entende violência como uma briga física em si. O conteúdo até traz esses exemplos, né? Da violência física, a briga. Da violência psicológica, a ameaça. Que é violência maior do que quando alguém vira para você e fala assim: se você não fizer isso, isso e isso vai acontecer com você. Cara, isso dá um pânico, um desespero quando a mãe fala bem assim:
Se você não passar esse ano, você vai ver só o que vai acontecer. Claro que essa violência de mãe não é, não é a agressividade que a gente está falando aqui. Mas essas violências psicológicas, ela acontece com amigo, com namorado, com às vezes com o professor, às vezes com o tio, enfim, né? Às vezes a gente faz. A violência emocional, quando você ofende, né? Você vai, ô fulano, seu blá blá blá. Isso é muito agressivo. Na política, falar em política, alguém aí já está votando? Primeira série, tem alguém com 16, exerceu a cidadania? Para quem sim, Deus abençoe, para que tenhamos feito as escolhas corretas. A corrupção na política, punk, né? Tenso. E a violência social, gente? Como essa é agressiva para a gente? Olha o exemplo que tem aí a falta de saneamento básico. Quantas e quantas pessoas a gente não sabe que vivem ainda sem saneamento básico? Que tristeza, né? A violência econômica, vocês aí por acaso compram ou vendem produtos piratas? Espero que não. Ah, eu quero jogar. Ai, sei lá, deixa eu ver um jogo bem tranquilo para todos entenderem, o Minecraft. E aí eu achei um site que baixa o jogo gratuito. Isso é uma violência econômica, tá? Porque a galera lá que produziu, que ganha dinheiro, ah, professor, mas eles estão ricos de dinheiro. Só o meu joguinho vai fazer diferença. Só o seu joguinho é igual um papelzinho de bala que você joga na rua e fala assim: não vai ter problema nenhum, é só um papelzinho. Agora imagina todo mundo jogando um papelzinho de bala, o que que vira na rua? Então é muito, muito agressivo, sim, você baixar um jogo pirata, um site pirata, gratuito, sem autorização. E fora o perigo, né, que você corre. Mas vamos lá. A violência cultural, que tem um exemplo como racismo, não só o racismo de cor de pele, tá? A gente costuma vincular o racismo somente à cor da pele. Nós sabemos que existem vários outros tipos de racismo. Então, quando a gente fala dessa violência, a gente traz todos esses tipos de violência. E para vocês agora, eu vou dar 3 minutinhos, 3 minutinhos. Você vai dar um exemplo de cada violência. Tá vendo aí? Física, psicológica, emocional, política, social, econômica, cultural. Ou você vai tirar foto e mandar para o meu e-mail agora, para eu saber que você está fazendo o seu trabalho em sala de aula. Ou você vai escrever no papel, no Word, digitar aí em algum lugar e mandar para o meu e-mail agora, para eu saber que você está fazendo atividade de aula. Já uma atividade de verificação, com uma pontuaçãozinha valorosa, calorosa, eu vou dar um pause na nossa gravação e vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade igualzinho eu fiz aqui, ó. Tipo de violência física, coloquei a briga. Psicológica, coloquei a ameaça. Não, o exemplo é dentro da descrição. O tipo de violência eu estou dando aqui. Física, psicológica, emocional, política, social, econômica e cultural, tá vendo? Vocês vão citar um exemplo de cada e mandar para o meu e-mail, certo? Pausei a gravação, vou dar aqui, ó, tempinho de vocês e vou abrir meu e-mail, ok? Deixa eu ver quantas pessoas nós temos. Ó, vou desligar meu microfone, mas estou aí, tá? Porque eu gosto de trabalhar cantando. Ninguém merece ouvir a professora cantando.
Povo, tudo bem aí? Precisa de mais tempo? Coloquei meu e-mail aí para vocês, tá? Quem tiver dúvida, meu e-mail está aí. Ele loca. Aí qualquer dúvida, Débora, você me fala, tá? Pessoal, faltam 2 minutos. Eu recebi um e-mail, hein? Só para constar aqui, só isso aí são 5 pontinhos na média de vocês. Nossa, professor, isso tudo é porque não é fácil. Assim, você tem que dar uma pensadinha, sabe? Ou uma pesquisadinha, não sei se alguém consegue pesquisar aí. Então, só para vocês saberem, tá? Tô, tô um tempinho. Um e-mail até agora, hein, povo? Tempo correndo. Peraí, Débora, eu não consegui ler para você escrever.
Chegou. Gustavo. Não tá desligado? Júlia. Júlia Barbosa, Maria Clara, Luísa e Gustavo. Chegaram. João Pedro, olha só. Você vai colocar um exemplo de cada violência que nós falamos aí agora. Como a gravação está parada, eu acho que está na página para vocês. Um exemplo de violência física, um exemplo de violência psicológica, um exemplo de violência emocional, um exemplo de violência. Está parada não? Vocês estão vendo que eu estou mexendo? Um exemplo de violência política, uma social, uma econômica e uma cultural. Aí vocês vão digitar isso aí e mandar para o meu e-mail, ou vão escrever no papel, tirar foto e mandar para o meu e-mail. Ainda estou com os mesmos, hein? É um só, um de cada um. Ainda não, Nicolas. Vou atualizar. Chegou. Nicolas, Leandro, Ruth. Rotier. Eu que agradeço. Débora, nem precisa explicar o que é, não. É só um exemplo. O que é, a gente já conversou, tá? Isso, falta social, econômica, cultural. Gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Cadê esse povo? Gustavo, me responde aí. Vocês estão vendo o que eu estou mexendo agora? Tá tudo cinza para vocês? Ou tá parado na página que eu parei de gravar? Então, vocês estão vendo meu e-mail. Qual página que tá? Ah, tá. Porque senão eu já até compartilhava o e-mail aqui para vocês verem. Tá, legal. Que eu estou mexendo aqui loucamente e é crente que vocês estão vendo. Então, deu-se o tempo aqui, hein? Vou seguir. Vou seguir e vou ficar aguardando e-mail, hein, gente. Trabalhinho, hein? 5 pontinhos na meta, hein? Maria, não te ouço. Você abriu o microfone, mas eu não estou conseguindo ouvir. Fica à vontade para falar, eu vou adorar te ouvir. Tá bom, Gustavo. Peraí, Gabriel, e agora? Ana Luísa, Messa, Gabriel, chegou também. Chegou. Tá? Vamos lá.
Deixa eu voltar aqui para compartilhar uma coisinha para vocês, para a gente continuar. Ó, vou seguir, tá bom? Parei nesses até agora. Só recebi esses daí. Que, Juan? Pergunta para nós. Lá na sua apostila, Juan, na página, capítulo 8, página 21, a gente falou um pouquinho do que é violência. E a gente viu que nós temos diferentes formas de violência: física, psicológica, emocional, política, social, econômica e cultural. E aí eu pedi a vocês um exemplo de cada tipo de política. Está lá na página 21 da sua apostila 4. Aí você vê um exemplo de cada um e manda para o meu e-mail. Esse trabalho é para ser feito agora, em aula. Eu vou dar 5 pontinhos, olha só, 5 pontos na média. Por quê? Porque além de você ter que pensar um pouquinho, a gente está fazendo em aula. É a comprovação de que você está assistindo. Recebi mais 2. E aí, Camille, Maria e Ana Carolina, tá? E aí você me manda por e-mail. Ou você escreve aí no caderno, tira foto, ou você já digita e manda, já envia o arquivo para mim. Então vamos lá. Bullying e a violência na escola. Ai, deixa eu voltar a gravar. Ih, eu não tinha pausado. Então segue. Bullying e violência. Maria Fernanda, de novo, minha gata. Não consigo ouvir você. Se está falando alguma coisa, não estou conseguindo ouvir, tá? Mas pode falar. A gente tem a chargezinha de Calvin aí. Esse pequenininho aí de blusa listrada é o Calvin, tá vendo? E aí o grandão do lado dele vira e fala bem assim: Ei, Fracote, me dá 25 centavos? Na verdade não é assim, né? Ei, Fracote, dá 25 centavos. Aí o Calvin fala: Quê? Por que eu deveria lhe dar o meu dinheiro? Aí o grandão: É pra campanha. Vou deixar o Calvin viver até o fim do ano. Aí Calvin vai, enfia a mão no bolso, desesperado. Parece ser uma boa causa. Aí lá no último quadradinho, o lema dele é: Doe se não dói. Olha a relação de bullying que a gente tem nessa charge. Alguém pode me explicar? Extremamente psicológica. Ou você me dá o seu dinheiro, ou você morre. Que a gente entende, esse linguajar na escola, o morre é o quê? É isso aí, eu te encho de porrada. Então, gente, quando a gente se refere a atitudes violentas, verbais ou físicas, né, exercidas por um indivíduo ou mais indivíduos intencionalmente, a gente chama de bullying. Tudo bem? Isso é difícil? Não é difícil. Por quê? Porque vocês entendem o cotidiano, isso é falado, isso é divulgado, nossa, isso é trabalhado, e muito com vocês. O indivíduo que exerce o bullying, ele faz para impor o poder sobre o outro no meio de constantes ameaças. Então, ele insulta, ele utiliza de agressão, ele utiliza de humilhação. Infelizmente, o bullying é uma forma de violência e é uma da que mais cresce. Dá para ter noção disso? Por quê? Porque pode ocorrer em qualquer contexto social, pode ser na família, pode ser na vizinhança, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na universidade, pode ser em qualquer lugar. O que é um primeiro momento de bullying pode ser um apelido de ofensa. Eu chamar Gustavo de Cabeção. Fala aí, Cabeção. E aí é porque eu caracterizei que o Gustavo tem a cabeça grande, eu tenho direito de chamar ele de Cabeção? Não. Tudo bem? Então,
Um apelido inofensivo pode afetar o emocional de uma pessoa, né? Ou até o físico, né? Ai, meu Deus, a professora só me chama de ô barriguinha, ô barriguinha. Ai, eu quero fazer uma cirurgia porque eu tô barriguda. Isso atinge, reenvia. Calma aí, perdi a fala aqui que eu tava no raciocínio. Ok, certo. Tudo bem, então, gente. A escola ela pode ser um espaço nato de interação social e contato com o outro. Tem sofrido com esse tipo de violência? Tem. Então, nesse ambiente, ao contrário do que a gente deseja, as práticas corporais elas geralmente são vinculadas à saúde. Júlia, depois eu vejo, tá? A qualidade de vida, o bem-estar, mas muitas vezes as práticas corporais elas também geram situações de bullying. Alguém já passou alguma vergonha dentro de uma aula de educação física? Ou algum bullying dentro de uma aula de educação física que queira explanar? Vou explicar enquanto vocês pensam aí, tá? Porque, por exemplo, as diferenças corporais e as diferentes aptidões para a prática corporal, elas existem. Os alunos que erram chute ao gol, que não tem força para sacar no vôlei, que é muito baixo para jogar basquete, não sei, que não se enquadra num padrão de corpo, são alvos de bullying. E aí, o que que gera isso? Vocês viram para mim e falaram assim: ah, professor, não sei jogar não, vou jogar não. Ah, eu não sei. Como se o outro fosse melhor do que você. E você não pudesse, por não saber, experimentar, vivenciar, tentar, com vergonha e medo de sofrer tal agressão. Porque aí você vai pegar a bola, vai arremessar, e aí você arremessa na mão do goleiro. Aí você acha que uma pessoa que sabe jogar handball vai virar para você e falar assim: nossa, arremessa na longa. Eu falo assim: o quê? O que que é isso na longa, na curta? Nossa, faz uma flexão do cotovelo na hora do arremesso. E você fala assim: meu Deus, o que que é isso? E às vezes a pessoa só quer te ajudar. Mas você tem vergonha, tem medo, você sofre por aquilo. Tudo bem? Então, às vezes, a violência é mais nossa do que do outro. Mas a gente precisa entender essas situações. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Vou até pular o comentário para a gente chegar. Deixa eu ver aqui. Ó, muito interessante falar de violência no esporte dentro e fora do jogo, tá? Vou dar uma lida, porque é muito claro de entender esse slide. O esporte por si só não estimula a violência, pelo contrário. Quando regulado, ajuda as pessoas a lidar com a própria agressividade, extravasando impulsos agressivos no lugar de agir de forma violenta contra a pessoa. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente com relação ao MMA, com relação às lutas em si. A gente trabalha esse emocional dentro de um esporte. E não a gente utiliza do esporte para brigar na rua. Quem aqui já praticou esportes de luta ou pratica até hoje, sabe muito bem disso, tá? A existência de regras e de arbitragem nos esportes servem para garantir que os jogos não extrapolem os limites da agressividade. Porque por mais que isso seja muito bem trabalhado, infelizmente algumas pessoas não conseguem conciliar no momento de uma derrota, por exemplo, e vai para a agressividade, tá? Considerando o esporte como manifestação cultural, observa-se nesse contexto comportamentos violentos também em outros âmbitos sociais, ou seja, o que a gente aprende no esporte, a gente também leva para a vida. Então, em algumas situações, elas podem ser muito positivas, mas em outras também, se a gente não souber trabalhar, ela pode ser negativa. Olha só, uma violência agora do esporte aqui na imagenzinha. A mulher parece, né, ser a patroa e a outra a empregada. E a patroa chamando a atenção grosseiramente da empregada, né? E aqui a apostila mostra um caminho, uma prática esportiva para diminuição
da violência esportiva. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e vocês me falam se estão vendo, tá? Não, não é aqui. Não é aqui. O que está aparecendo aí para vocês? O meu diário, o meu jornal está aparecendo para você? Ótimo. Olha lá, o Diário do Esporte. Diga não à violência nas práticas corporais. E aqui vem falando 9 dicas para melhorar o desempenho na corrida, overtraining, algumas coisas. Mas esse jornal, ele mostra a prática esportiva é sem dúvida um grande fenômeno sociocultural da atualidade. As práticas corporais, especialmente as atividades esportivas, têm ganhado bastante destaque e o aumento do número de praticantes e espectadores. O aumento do interesse por essas práticas é fundamental para promover a saúde e o bem-estar das pessoas e essencial para estimular crianças, jovens, adultos e idosos a realizar diversas práticas corporais. Contudo, o interesse pelo mundo dos esportes deve sempre estar pautado nas questões éticas e em valores positivos. Porque a mesma atividade, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, esse videozinho, é uma imagem esportiva. Ah, professora, mas eles não estão em si praticando esporte, mas eles estão lá por causa do esporte. Então, se eu não propago os valores positivos, cooperação, conquista de meta, eu posso acabar dificultando o comportamento violento. Eu posso proporcionar isso aqui que vocês estão vendo, que são ações sociais indesejadas. A gente já viu muitas dessas violências. A gente já viu outras violências do tipo xingamento dentro do contexto esportivo, tanto por atleta como por telespectador. A gente já viu essa violência física, tanto por atleta quanto por telespectador. Aqui a gente traz até alguns exemplos. Ó. Vocês conhecem esse cara aqui? Muito bom. Isso aí. Esse colega aqui, super talentoso, foi disputar o Mundial de Pesos Pesados contra Holyfield. E aí, o que Mike Tyson fez no momento da luta? Ele arrancou um pedaço da orelha de Holyfield. Como? Ele mordeu. Ele havia perdido numa outra situação e como vingancinha, vamos dizer assim, ele mordeu a orelha do Holyfield. E aí o juiz foi, conversou com ele, interrompeu a luta, conversou e seguiu a luta, voltou à luta. Daqui a pouco, num outro assalto no boxe a gente é como se fosse o tempo do futebol, primeiro tempo, segundo tempo. Num outro assalto, Tyson vai e morde a outra orelha de Holyfield. E aí o juiz acabou a luta, encerrou a luta e fez de Holyfield campeão do peso pesado. Ele ficou conhecido mundialmente. Mas era isso que ele queria? Não, ele queria vingança. O que ele queria era atingir Holyfield de alguma forma. E ele grosseiramente, violentamente, mordeu as duas orelhas de Holyfield, arrancando um pedaço. Tem condições? Isso é esporte? É isso que a gente chama de esporte? É claro que não. Isso a gente chama de violência, sem sombra de dúvida. Bem? Não, nada bem. E aí, gente, a gente vê que não, além de acontecer, que é o caso do Mike Tyson, a gente também vê pessoas que não querem que isso aconteça. E olha lá, a gente conhece, existem projetos de lei que visam impedir a violência em estádios de futebol. Isso a gente acha em vários locais, principalmente na internet, que a gente acha tudo. Mas é uma ideia muito bacana que eles tiveram. Se vocês assistirem futebol, vocês vão ver que durante o jogo existem algumas pessoas, seguranças no caso, que estão de costas para o jogo o tempo todo olhando para a arquibancada. Qualquer momento de confusão e briga, eles têm câmera, o estádio é todo filmado, né?
para poder aproximar e saber quem é. Eles têm identificação de torcida organizada. O cara, para ele fazer parte da torcida organizada, ele tem que ter um cadastro, e esse cadastro está vinculado ao time, junto com uma foto, que se ele arrumar alguma confusão dentro do estádio, na mesma hora vai ser identificado o rosto dele, e ali ele vai ser identificado. Eu quero citar esse exemplo aqui, ó. Aconteceu em 2013 uma partida lá na Bolívia lá na Bolívia, Corinthians e esqueci o nome. Enfim. E a torcida do Corinthians, torcida organizada do Corinthians, foi lá para a Bolívia assistir esse jogo. Chegou lá durante o jogo, essa torcida organizada estourou um sinalizador. Sinalizador, para quem não sabe, é esse negocinho vermelho que está aqui, ó. O sinalizador, ele voou em direção aos torcedores bolivianos. E ele matou um garoto de 14 anos que estava assistindo o jogo. Ali foi se identificado da onde saiu, mas não conseguiu identificar quem foi. Esses bolivianos, esses corintianos ficaram presos na Bolívia por um bom tempo, até que eles assumiram quem foi. Presta bastante atenção. Foi-se assumido que quem soltou o sinalizador foi um menino de menor, na época ele era de menor, 18 anos. Ele havia disparado. Por ele ter sido de menor, nada aconteceu com ele. Os outros, que eram de maior, seguiram voltando para casa de boa, junto com o de menor. Pessoal, quem sou eu para dizer se isso é verdade ou mentira? Mas os torcedores assumiram um menino de menor como ter acendido o sinalizador. Então não aconteceu nada. Esse menino até hoje faz parte da torcida organizada do Corinthians, até hoje eles assistem futebol. Se a violência segue ou não, eu não sei dizer. E por causa desses pormenores e outros, a gente nem pode dizer que é tão pequeno assim, essas torcidas organizadas elas começaram a ser policiadas. Então está sendo observado tanto dentro quanto fora do estádio. Tudo bem? Existem vários vídeos para quem tiver curiosidade de torcidas indo para o estádio assistir jogo e tem polícia tanto na frente quanto atrás e as ruas são fechadas. Quando tem um clássico, por exemplo, dois times de nome no mesmo estado, uma torcida passa por um lado do estádio e a outra pelo outro. Elas não se encontram. Exatamente para que essas coisas sejam evitadas. Tudo bem? E eu estou dando exemplo de futebol, porque a apostila está trazendo aqui esse exemplo. Mas a gente tem vários outros exemplos, tudo bem? De outras modalidades esportivas. Dúvidas ou perguntas? Tenho aqui, ó, Jennifer, Diego, Diana, Esther, Rafael, Thaís, Juliana e os outros. Ah, não. Gustavo, Nicole, Marie, Bárbara, João e os outros que eu já tinha citado que me entregaram o trabalho. Queridíssimos, por favor, mandem o trabalho de vocês para que a gente consiga encerrar o ano no luxo. Temos 5 minutos. Alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Beleza. O último videozinho para a gente poder assistir um esporte. Esse esporte aqui, ele é uma alternativa para não se utilizar da violência. Ai, consegui. Para não se utilizar da violência no jogo. Olha que legal. É o touchball, tá?
ok? Então, o futebol é um esporte que trabalha com a cooperação e não com a competição. Por que não fazermos isso com os outros esportes? Mesmo? Gente, ó, mais uma vez um prazer enorme, um beijo gigante